Boa tarde, seguidores do canal Juliana Bertolozzi. Como estão vocês? Espero que esteja tudo bem nesta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Vou fazer aqui um giro rápido de notícias. Por enquanto, até esse momento, são 15h20 da tarde. Então, eu vou fazer um resumo bem breve das notícias do dia até agora. Vamos lá? Bem, pessoal, eu acredito que a principal notícia, ou pelo menos uma das principais, se refere a um assunto sobre o qual eu falei aqui a semana passada, falei algumas vezes, que é a troca de comandos em algumas pastas. Em especial, a troca do chefe da Polícia Federal. E já teve um desdobramento. O Bolsonaro pediu para o novo diretor-geral da Polícia Federal reabrir o caso Adélio Bispo para descobrir o mandante do crime. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, em Brasília. Estava presente no encontro também o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, e isso ocorreu antes mesmo da posse, tá? E nessa conversa que eles tiveram, o presidente disse que ele teria liberdade de atuação e fez um pedido especial, que descobrisse quem quis tentar matá-lo. Ele fez uma referência à tentativa de assassinato do presidente durante a campanha eleitoral de 2018. Acredito que todos se lembram desse momento, quando Adélio Bispo deu-lhe uma facada durante uma campanha na cidade de Juiz de Fora, no dia 6 de setembro. Nos dois polêmicos inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar o caso, a avaliação foi de que Adélio Bispo planejou e executou o crime sozinho. A Polícia Federal agora aguarda uma decisão do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, para ter acesso aos celulares dos advogados que defenderam Adélio Bispo. Procurados para algum esclarecimento, algum comentário, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto e a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça não se manifestaram a respeito. A PF também não se manifestou. Uma outra notícia de suma importância. O Supremo Tribunal Federal está reunido neste momento para deliberar em julgamento a liberação definitiva de igrejas e cultos religiosos presenciais em todo o país durante a pandemia da Covid-19. Nos últimos dias, os ministros Nunes Marques, Cássio com K, Nunes Marques, e o Gilmar Mendes divergiram bastante sobre o tema. O debate no STF mistura religião, saúde pública, direito individual, direito coletivo, portanto é uma discussão bastante abrangente, bastante difícil, e defensores da proibição ressaltam que o agravamento da pandemia, afinal vamos abrir aqui apenas um parênteses para nos lembrarmos que nesta quarta-feira, ontem, dia 7 de abril, o Brasil registrou aproximadamente 4.000 mortes pela Covid-19. Então, continuando, os defensores da proibição ressaltam que o agravamento da pandemia nessas últimas semanas requerem medidas drásticas de redução de contato entre a população para conter a escalada de mortes. Porém, por outro lado, aqueles que pedem a liberdade das cerimônias argumentam que a liberdade religiosa é um direito fundamental, inclusive garantido na Constituição.
Aguardemos para ver qual será o resultado desse julgamento. Mais notícias sobre a pandemia. Mais uma cidade no interior do estado de São Paulo resolveu adotar a polêmica medida de usar pulseiras para identificar pacientes com Covid. A exemplo de uma outra cidade que já havia adotado essa mesma medida polêmica. A cidade de Tabapuã, que fica no interior do estado, determinou a identificação de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19 com pulseiras coloridas. O decreto foi publicado no dia 23 de março, mas somente foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura na última terça-feira, dia 6 de abril. O documento estabelece que o morador com suspeita da doença que procurar atendimento vai receber uma pulseira da cor amarela, que indica necessidade de isolamento social até que o diagnóstico laboratorial seja feito. Caso o exame para o novo coronavírus dê positivo, o paciente então vai receber a pulseira vermelha, que também indica isolamento e deverá permanecer com ela durante todo o tratamento. Somente o médico responsável poderá retirar o acessório no momento da alta do morador. De acordo com esse decreto, caso a pessoa retire a pulseira ou seja flagrada violando o isolamento, ela será multada no valor de R$300. O documento estabelece que fotos e vídeos poderão ser usados para comprovar o descumprimento do decreto municipal. A administração da cidade de Itabapuã informou que, além das pulseiras, também intensificou a fiscalização de comércio, chácaras, residências e demais localidades. Bem, pessoalmente, eu acredito que o morador que violar esse decreto, estiver portando uma pulseira, seja da cor vermelha ou amarela, sequer terá a chance de pagar os R$300. Eu acredito que todos os outros moradores, ao verem a pulseira, farão justiça com as próprias mãos e lincharão esse paciente. Será que a ideia de usar uma pulseira não deveria ser repensada? Afinal, pacientes com suspeita da doença ou diagnóstico confirmado se isolam por conta própria. O uso das pulseiras é desnecessário e pode, sim, levar a casos de violência e onde as pessoas decidam fazer justiça com as próprias mãos. Finalizando nosso vídeo e nosso giro de notícias, ainda sobre a pandemia, o governo do estado de São Paulo vai se reunir amanhã para decidir se vai prorrogar a fase emergencial ou não, se as medidas restritivas continuarão ou não. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, já alertou hoje que os recordes no número de mortes causadas pela Covid-19 no país ainda devem aumentar e que por isso não vai haver entre aspas, liberou geral no Plano São Paulo. Na terça-feira, dia 6 de abril, conforme eu noticiei aqui para vocês, São Paulo registrou 1.389 mortes e o Brasil registrou 4.211 mortes nesse mesmo período de 24 horas. Ambos recordes para um só dia desde o início da pandemia. O vice-governador disse: com muita responsabilidade, o governo de São Paulo tem agido com relação à pandemia e assim continuamos. Nós ainda temos algumas semanas pela frente de muita dificuldade. O Brasil ainda baterá novos recordes de mortes nos próximos dias. As mortes sempre refletem praticamente 25 dias atrás. Então, ainda teremos crescimento de mortes no Brasil. O Estado fará uma reunião amanhã para avaliar os próximos passos das restrições impostas.
Hoje, São Paulo está na fase emergencial, como todo mundo sabe, a mais restrita do Plano São Paulo para conter a pandemia. E, segundo o vice-governador, a discussão será baseada nos números. Acho que nem é preciso ir muito longe para imaginar que se essa discussão é baseada nos números, não acredito que o governo vai prorrogar essa fase emergencial por muitos e muitos e muitos e muitos dias ainda. Afinal, apesar das medidas restritivas, apesar de estarmos nessa fase emergencial, o número de mortes no estado de São Paulo não para de aumentar. Não há uma expectativa concreta de uma abertura, como disse o vice-governador, nada disso, nem mesmo a partir da próxima semana. Serão avaliados setores ou segmentos que podem voltar a funcionar de maneira escalonada no estado, no máximo. Assim sendo, meus amigos, me despeço de vocês por enquanto, apenas de realmente passar esse giro de notícias rápido para vocês e ressaltar aqui a importância da troca do diretor da Polícia Federal, que finalmente vai investigar quem tentou matar o presidente Jair Bolsonaro, quem estava por trás de Adélio Bispo, quem pagou seus advogados, enfim, que a justiça seja feita. Quanto ao julgamento do STF sobre a liberação ou não dos cultos presenciais durante essa fase da pandemia, vamos aguardar e assim que tiver notícias, entrarei em contato para trazer informações para vocês. Pessoal, muito obrigada pela paciência, pela audiência e até a próxima. Um grande abraço e ótima quinta-feira a todos. Amigos, eu apenas queria dizer para vocês que enquanto eu fazia a gravação, eu estava sentadinha um pouquinho ali mais para trás, para enquadrar melhor a Lucille, e muitas pessoas já me perguntaram onde é que estão os meus gatos, onde é que eles ficam, se eles ficam presos na hora da gravação. Não, eles estão, por exemplo, tomando sol. Enquanto eu gravava o vídeo para vocês, esse é o meu gato amarelo, foi resgatado há 5 anos. E sim, ele gosta bastante de ficar deitado em cima dessa caixa de um aspirador de pó. Faz alguns anos já que tem essa caixa, não podemos jogar fora. É dele e aí está ele. Abraço, galera! E abraço, inclusive, do rapazinho aí que acho que não vai se levantar tão cedo hoje, não. Abraço!